Olá, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre detecção de defeitos no rolamento através da análise de vibração. O nosso grupo é composto por mim, Karen, pelo Luiz Eduardo e pelo Paulo Célio. Primeiramente, nós vamos introduzir sobre a importância da manutenção e o tanto que ela vem crescendo com o decorrer dos anos. E por que ela vem crescendo? Bom, hoje em dia existem muitas empresas de diversos ramos. E o que elas têm em comum? Todas elas têm o interesse de otimizar o uso de seus ativos, para poder ter um lucro com um custo mais baixo. E grande parte delas possuem motores elétricos em sua produção, que tem uma relevância muito grande nas indústrias, porque é a base da produção. Tudo é movido por motor elétrico hoje em dia. Então, juntando esses dois fatores com o fato de que, ultimamente, tem tido uma evolução de processadores de sinais eletrônicos e técnicas de monitoramento muito grande, então a manutenção veio se desenvolvendo junto com isso tudo. Mas e aí? A manutenção vem se desenvolvendo como? Bom, no início que surgiu a manutenção, as pessoas e as indústrias acreditavam que manutenção era simplesmente quando algum equipamento ou alguma parte do processo quebrava e era substituído ou retirado e trocado por um outro, o que nós chamamos hoje em dia de manutenção corretiva. Mas a tecnologia foi se desenvolvendo e surgiram novos tipos de manutenção, como a manutenção preventiva e a manutenção preditiva. A manutenção preventiva, ela consiste em parar a etapa de produção de tempos em tempos para poder fazer uma verificação geral dos equipamentos e ver se eles estão operando em condições boas ou não, para poder prever quando pode ocorrer essa falha e aí sim planejar a manutenção. Já a manutenção preditiva, ela consiste num monitoramento mais preciso e constante dos equipamentos, que estão sempre sendo monitorados por sensores e fazendo diagnóstico em tempo real. Sendo assim, nós vamos tratar nesse trabalho sobre uma técnica de manutenção preditiva, utilizando análise de vibração em rolamentos. E o que são rolamentos? Bom, rolamentos são componentes de uma máquina muito importantes, que é utilizado como um elemento de ligação entre componentes de movimentos de rotação. E o problema maior é que quando ocorre defeito nessa parte da máquina, geralmente implica na retirada do equipamento, que gera muito prejuízo para as empresas. Bom, e como que a gente vai identificar esses defeitos? Os rolamentos, da mesma forma que outras partes de uma máquina, quando ocorrem defeitos, eles têm frequências muito características em função da localização do defeito. Então, por meio da análise de vibração, que vai gerar um espectro para a gente consegue obter essas informações. E já que estamos falando de rolamentos, é bem importante a gente entender o que causam as falhas nessa peça da máquina. Então, segundo a Engitelis, que é uma empresa de manutenção, nós temos 34% das causas de rolamentos por lubrificação inadequada, seguida por desalinhamento, depois contaminação, erros de montagem e causas menores como armazenagem e manuseio inadequados e causas desconhecidas. Agora, dando mais atenção à técnica que a gente vai utilizar nesse trabalho, que seria detecção de defeitos por análise de vibração. Esse é um método recente de manutenção preditiva e envolve técnicas espectrais baseadas na análise da corrente, envolvendo ou não a tensão de alimentação. Como que seria isso? Ela utiliza um motor como transdutor para detectar a presença e severidade de falhas elétricas e mecânicas em boa parte do conjunto eletromecânico, principalmente no motor, que é uma das partes principais. E para isso acontecer, requer informações do sistema de teste e, numa análise avançada, informações sobre o motor, como que ele foi construído, número de barras rotóricas, ranhuras e características específicas daquela máquina em si. Diagrama esquemático de análise de vibração. Equipamento de teste, acelerômetro, amplificador, filtro passivo-baixa, conversor AD, registro do sinal, características de extração, análise de domínio do tempo, análise de domínio da frequência, análise no domínio tempo-frequência.
Existem 4 estágios de falha nos rolamentos. No primeiro estágio de falha, vai aparecer no espectro os registros das falhas nas frequências ultrassônicas, de 20 a 60 kHz. No segundo estágio, aparecimento de bandas laterais acima e abaixo da frequência natural. E essa frequência natural ela vai estar de 1 a 5 kHz. No terceiro estágio de falha, aparecer mais harmônicos das frequências de defeito e mais bandas laterais na frequência natural do sistema. E no quarto estágio, as frequências de defeito e a banda lateral da frequência natural, todas elas somem, aparece um sinal ruidoso de alta frequência com uma amplificação da frequência de 1 vez RPM. E no quarto estágio, que é quando a falha é mais grave, a vibração do rolamento tende a decair antes que o rolamento pare de funcionar. Tipos de técnicas de análise de vibração. Técnicas no domínio do tempo. Constitui um primeiro indicador da severidade da vibração e qualifica a energia de vibração global do sinal. A análise da forma de onda revela detalhes importantes das vibrações que não são visíveis no espectro da frequência, mas não mostra a localização no rolamento. A principal aplicação dessa análise é a identificação de ocorrência de fenômenos que possuem curta duração, como os impactos de determinação da taxa de repetição. Técnicas no domínio da frequência. Análise espectral, ou frequência. O processo fundamental é a conversão de uma representação no domínio de tempo do sinal de vibração, numa representação no domínio da frequência. Uma das vantagens desse tipo de análise é que só pode ser aplicado quando o sinal é estacionário, motivo este que limita sua aplicação. Técnica do envelope, ou técnica de ressonância de alta frequência. Segundo Brito, Pereira e Brito, 2012, consiste basicamente em evidenciar a repetição de um pulso dentro de um intervalo de tempo. Para rolamentos, a função da técnica de envelope é identificar a frequência de repetição dos pulsos causados pelos sucessivos impactos gerados pela passagem de um elemento rolante contra um defeito. Técnicas no domínio do tempo-frequência. Componentes não estacionários do sinal, divididos em 2 etapas, onde o primeiro identifica-se a presença do defeito e depois a sua localização. É utilizada a distribuição de Whitney-Veal, transformada de Fourier de curta duração e transformada de Wavelet.